Por que que Deus profere uma sentença contra o rei Ezequias, se ao fazer um paralelo ou uma comparação entre o rei Ezequias e outros reis que reinaram em Judá e em Israel, nós percebemos que Ezequias, ele não foi um mau rei. A Bíblia fala de reis que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Muitos dos reis de Israel e de Judá fizeram mal diante dos olhos do Senhor. Mas Ezequias não foi um desses, muito pelo contrário. O rei que antecedeu Ezequias chamava-se Acás, era seu pai. Para que os irmãos tenham uma ideia, o rei que antecedeu Ezequias, ele fechou a porta da igreja, ele fechou o templo, ele fechou o lugar de adoração, ele pegou os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços, ele determinou o fim do culto a Deus e determinou a adoração a outros deuses, com os objetos que ele, sob o comando ou sob a direção do rei Ezequias. Ezequias, ele fez em pedaços aquela serpente de bronze que Moisés havia feito há algum tempo atrás. Foi no reinado de Ezequias que Deus enviou um anjo usando de profunda misericórdia para ferir 185 mil assírios numa noite só, livrando Ezequias e livrando a nação de Judá. Foi Ezequias quem fez um açude, quem construiu um açude que trouxe água para dentro de Jerusalém. Foi Ezequias que fez coisas grandiosas como esta. Ezequias, ele veio a ser um dos antepassados que constou na genealogia de Jesus Cristo. E aí, se você parar para analisar e fizer essa comparação com outros reis de Judá e de Israel, você vai notar que esse homem foi um homem muito bom, esse homem foi um homem perfeito, esse homem foi um homem que estava na presença de Deus, exigindo santificação, restabelecendo o culto, trazendo o povo para a presença de Deus, acabando com a idolatria. É isto o relato que a Bíblia nos dá desse rei. Mas de repente, Deus chama o profeta Isaías e determina: vá à casa de Ezequias, porque eu vou matar ele. E aí ele, diz a Bíblia, que ele, através de uma doença, uma enfermidade mortal, ele seria morto. E aí, às vezes, nós nos questionamos: por que pessoas boas? Por que com pessoas boas? Por que pessoas que servem a Deus? Por que pessoas que estão na igreja? Por que pessoas que são de oração? Por que pessoas que nasceram no lar evangélico e sempre serviu ao Senhor? Por que pessoas assim passam por dificuldades e enfrentam uma adversidade? Por quê? Por que você que tanto tem buscado a presença de Deus, que tem estado sempre aqui na casa do Senhor, está passando essa luta que você está passando? Por quê? A Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ela nos responde isso. Diz a Bíblia em Mateus 5,45, porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre bons e sobre maus, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Aí está a resposta. A sua vida sendo justa, você vai enfrentar dificuldade, assim como o ímpio vai enfrentar dificuldade. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, que tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede a todos. O que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao crente fiel, sucede ao infiel também, porque Deus é justo e tudo sucede igualmente a todos. Diz lá que o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro.